Tu já pensou se vale realmente a pena financiar um imóvel? Tem gente que diz que é a maior burrice da vida. Outros dizem que é o primeiro passo para te conquistar o teu patrimônio. Mas a verdade, pode sim ser uma decisão genial ou pode ser a maior cilada que tu vai se meter na tua vida. Eu já passei por esses dois lados e o vídeo de hoje é para te mostrar, de acordo com as minhas experiências aqui, os dois lados da moeda para você tomar a melhor decisão. Fica comigo até o final porque esse vídeo pode te fazer economizar centenas de milhares de reais. Aham. Oiê, eu sou a Kini e nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo, renda extra e negócios. E hoje o assunto é financiar ou não financiar? Qual é o melhor caminho? Bom, eu já passei por todos os caminhos e eu vou te contar um pouquinho da minha história nesse vídeo. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu comecei a pagar aluguel. Aluguel era muito barato naquela época, eram uns 300 reais, acho que menos, 200 e alguma coisa. Isso foi em 2010. 2010. E pensa, meu salário era 700 reais, né? Mas aí, um aluguel de 200 e alguma coisa dividido por duas pessoas ficava super ok. Depois de um tempo, quando eu engravidei, quando eu tive a minha primeira filha, eu queria muito ter essa estabilidade, assim, sabe? De ter um terreno, de ter uma casa, de construir alguma coisa. Sei lá, tem uma fase na vida que a gente sente que se a gente não tem o nosso próprio pedacinho de terra ali, a gente não tá vivendo direito. Não tem essa fase? E aí, o lugar que eu alugava a casa era muito bom, assim, era uma casa, não era um apartamento, mas era num segundo pavimento. E era muito boa a casa lá. Só que a dona começou a encher o saco e pedir o lugar de volta, porque tinha uma filha dela que tava voltando de fora, né? Ela tinha saído do Brasil, dela tava voltando e ia morar lá. Então precisávamos devolver a casa e fomos atrás de um lugar para comprar. Aí, muito perto dali, apareceu uma casa para vender por 8 mil reais. Sim, 8 mil reais, em 2010. Porém, é essa casa aqui da foto, tá? E ela era, assim, atrás da casa devia ter uns 3 metros, que passava um córrego, assim, tipo um valão, como é que eu posso chamar? Um arroio? Acho que era um arroio. E aí, eu não sabia disso, né? Mas olha na minha inocência, como que eu não pensei nisso? Quando chovia, o que acontecia? Vinha enchente. O rio enchia, né? O arroio enchia e pegou enchente 2 ou 3 vezes lá em casa. E aí, o que eu fiz? Coloquei pra vender. Esses 8 mil, era uma casa muito pequena, tá? Tô falando assim com naturalidade, mas passei muita dificuldade nesse lugar. Eu vinha da casa dos meus pais, que já era uma casa pequena, então já era acostumada a passar perrengue na vida. A casa dos meus pais tinha 10 metros quadrados quando eu era criança, assim, até os meus 15 anos, mais ou menos, eu dormia no mesmo quarto que os meus pais, era aquela função. E aí, quando eu fiz 16 anos, os meus pais fizeram uma casa muito boa, inclusive. Tinha quarto para todo mundo nessa casa, tinha uns 150 metros quadrados, era uma casa bem grande. Porém, essa casa, o que aconteceu? Eu me casei 1 ano depois, então eu só tive 1 ano, né, de um quarto, assim, pra mim, e aí depois eu acabei me casando, enfim. Essa casa que a gente comprou por 8 mil reais, enfim, era pequenininha, ela tinha, acho que uns 20 metros quadrados, era bem pequena, assim, e era, acho que, sei lá, um pouco maior do que o meu quarto, assim, a casa era bem pequena. E aí eu engravidei, né, e aí não tinha onde botar o berço da criança. Então a gente decidiu, daí tinha o fator agravante da enchente, tinha o que eu tava grávida, precisava de alguma coisa, daí eu decidi vender essa casa. E a minha mãe teve câncer, né? Então a gente decidiu mudar pro interior pra morar perto da minha mãe. E aí eu sempre correndo, sempre trabalhando, 2, 3 empregos, uma loucura, e grávida. Mas aí quando a Cacá tinha acho que uns 2 ou 3 meses, eu tinha conseguido vender a casa e mudamos então pra morar perto da minha mãe. Já arrumei um trabalho lá, era numa fábrica, uma fábrica de peças para carro, peças de borracha. Eu odiava trabalhar naquele lugar. Mas enfim, aí compramos uma casa lá, essa casa, né, essa roxinha, chamava de roxinha, eu amo roxo, né, então minha primeira casa tinha que ser roxa. Eu vendi ela por 20 mil reais, então eu paguei 8, vendi 20, tive 12 mil de lucro aí, em mais ou menos 1 ano e meio que eu morei ali. Aí mudamos pro interior, pra Capela de Santana, que é a cidade dos meus pais, pra ficar pertinho da mãe. Lá, atrás da casa da minha mãe, assim, tinha um mato, assim, bem grande, tinha um beco, sabe? Se tu for do interior, tu vai conhecer. São pequenas ruas, assim, que só passa realmente quem mora ali. Não passa 2 carros, passa um carro de cada vez, de tão pequenininha e estreita que é a rua. Tipo rua de favela, assim, sabe? Bem estreitinha.
E aí a gente morava lá, e aí apareceu essa casa para comprar por 15 mil reais. Era uma casa que estava em construção, precisava fazer alguns detalhes na casa. Eu tô toda hora arrumando essa câmera, né? Eu tô olhando pra lá, a gente fica um espelho ali, eu tô conseguindo me refletir. E aí a casa estava em construção, ela tinha as paredes, ela tinha, já tinha revestimento, assim, por dentro, precisava colocar porcelanato, né? Não era porcelanato, acho que eu coloquei azulejo, como é que chama? Acho que é azulejo, né? Cerâmica. E aí precisava colocar forro, precisava rebocar as paredes internas, as externas também. Tinha muita coisa para fazer. Tinha que fazer o banheiro, que não tinha sanitário, nada. Mas era um valor bem ok, assim, era um terreno grande, ele tinha 40 metros de largura, era um baita de um terreno. Por 15 mil reais, é esse terreno que a gente vai comprar. Aí a casa a gente vendeu em Novo Hamburgo e mudou pra Capela de Santana, pagando 15 mil nessa casa. Tinha sobrado 5, lembra? Que a casa tinha sido vendida por 20 lá. Então esse dinheiro usamos ali pra reformar a casa, né? Rebocar uma parede, fazer um negocinho. E a casa que era assim, ficou assim. Depois que a minha mãe morreu, e aí surgiu essa necessidade de sair de perto, porque tava me incomodando muito. Essa questão, né, de não ter mais a minha mãe ali, eu sentia muita falta dela. Colocamos essa casa para vender, essa que tinha sido pago 15 mil, e a gente vendeu por 30. E foi muito rápido, assim, sempre que eu quis vender essas casas pequenas foi muito fácil de vender. E aí vendi por 30, e aí mudamos para a cidade que eu moro hoje, que é a Estância Velha. Aqui, compramos a casa anterior a essa que eu moro, que custou 130 mil reais. Dei esses 30 mil de entrada, e aí financiamos o restante do valor. Aí chegou no ponto que me fez pensar, financiamento é a melhor coisa do mundo. Porque eu vim do interior, né, de um lugar muito ruim, assim, pra morar, sabe? Não tinha quase nem saneamento básico. Tinha algumas ruas da cidade que tu passava e via o cano saindo de dentro do terreno da pessoa e despejando os negócios na rua. Tá? Em pleno 2012, 13. Não, isso foi 2014, né? Isso aí. E aí eu vim para uma cidade um pouco maior, já mais estruturada, que é a Estância Velha, onde eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu fiquei chocada, porque assim, o bairro era bom, era um bairro novo, assim, tava começando ali, né, aquela rua não existia, antes era uma fazenda, aí desmancharam a fazenda e começaram a fazer casas, e a gente foi um dos primeiros a comprar casas ali, então era barato ainda naquela época. Eu achava maravilhoso morar lá, porque era 500 reais a parcela do financiamento todos os meses. E eu não acharia jamais uma casa para alugar aqui nessa cidade por 500 reais por mês. Era uma casa muito boa, tipo, muito boa mesmo, assim. Ela tinha 2 dormitórios, ela era pequena, tinha 49 metros quadrados, mas ela era uma casa muito boa, ela era uma casa bonitinha, assim, parecia uma casinha de boneca. Inclusive tem tour por essa casa no meu outro canal. É só tu pesquisar Kine Tour pela casa que vai aparecer. Então, assim, pagar 500 reais de aluguel era ok pra mim, então eu adorava, né, eu ganhava 1.000 reais de salário, mas aí eu fazia uma renda extra ali, fazendo marmita, fazendo bolo e tal, e conseguia só na renda extra tirar o valor da parcela da casa, então o meu salário meio que sobrava, assim, bastante, né, era ajustado, era apertado, mas ainda era, se eu fosse pagar aluguel, eu penso que eu ia pagar 1.000, 1.500 de aluguel, então nesse sentido, pra mim, tava ótimo. E esse é um dos fatores importantes para quem está pensando em financiar a casa. Se o valor que tu vai pagar da parcela do financiamento ficar menor do que o valor de um aluguel, sempre foi isso que eu pensei, tá? Se o valor que eu vou pagar vai ser menor do que um aluguel, ok. Eu morei 7 anos nessa casa anterior a essa, e eu fiquei pensando, se eu tivesse morado lá 7 anos, eu ia sair de lá com uma mão na frente e outra atrás, se fosse aluguel, né? A gente pode até falar, era só pegar o dinheiro que tu estava pagando de financiamento e investir esse dinheiro. Não tem como investir esse dinheiro, porque se eu não estivesse pagando ali o financiamento, eu ia pegar esse dinheiro e ia pagar um aluguel em outro lugar, então não tinha como fazer isso, entende? Às vezes os gurus de financiamento aqui da internet falam, né, se você vai pagar um aluguel, se você vai financiar, não financia, pega esse dinheiro e investe, compra ações, compra títulos, coloca em FIIs, e aí tu vai ter os juros compostos a longo prazo, tu vai ganhar um dinheirão, nananã. Realmente, se tu pegar o dinheiro da parcela do financiamento todos os meses e investir, né, se tu souber realmente entender um pouco de investimento, no final de 10, 20, 30 anos, vai ter milhões, vai ter um bom dinheiro. O problema é que não tem como tu investir esse dinheiro correspondente à parcela de um financiamento se tu precisa pagar um aluguel, então não sobra dinheiro, entende? Aí eu pensei que a melhor opção seria financiar, porque o financiamento ia ser mais barato do que o aluguel. Então, nesse sentido, ok. Eu tive amigos que moraram 10 anos de aluguel. Daí, quando se mudaram, não tinha nada, né? Eu morei nessa casa por 7 anos, e aí
o valor de compra dela foi 130 mil. Quando a gente mudou, já estava valendo 200. Então a pessoa que comprou a casa quitou o resto do financiamento que ainda tinha e sobrou 100 mil reais para mim. 100 mil reais, é um valor muito bom, né? Se eu estivesse pagando aluguel nesse período, depois desses 7 anos, eu não ia ter 100 mil reais, eu não ia ter nada, né? Porque imóvel ele valoriza. Aí eu mudei para cá, né? Depois de alguns anos ali, meu trabalho começou a dar certo, eu comecei a ganhar bem e eu precisava de um espaço maior, inclusive para criar conteúdo, para gravar meus vídeos, para fazer as minhas coisas, porque ela era muito apertadinha, era 49 metros quadrados. E eu já tinha 2 filhas, né? Então mudei para cá, de novo financiando. Eu pensei que financiar essa casa seria a melhor ideia que eu ia ter na minha vida, porque na outra vez foi muito positivo. Mas eu não me atentei numa coisa. Essa casa, quando eu comprei, ela foi no valor de 500 mil. Essa casa se valorizou muito nos últimos anos. Faz 4 anos que eu moro aqui. E nesse tempo, o que eu paguei 500, ela tá valendo 850. Então são 350 mil de valorização. É bastante coisa, né? Quase dobrou o valor dela que foi pago. Só que uma coisa que me pegou muito, assim, e que eu não levei em consideração na hora de comprar a casa, foi os juros do banco. Tu dá muito dinheiro pro banco quando tu financia um imóvel, e se esse imóvel for um imóvel mais caro, assim, né, mais de $500 mil, é muito dinheiro, muito mesmo. Aqui em casa, por exemplo, olha só, o meu financiamento eu pago 4 mil reais de parcela do meu financiamento. Desses 4 mil, 3.500, mais 3.500 são juros. Todo mês. Aham. Então, todo mês vai descontar ativo do meu financiamento do valor que eu devo só 500 reais. O resto tudo é juros. Isso dói, né? Incomoda de ouvir, porque, cara, eu tô pagando 3 mil reais, dando de graça pro banco todos os meses. E aí também, em contrapartida, temos outro ponto. Com 4 mil de aluguel, né, da parcela que eu pago aqui, eu consegui alugar uma casa muito top, tanto quanto essa, ou até mais legal aqui na cidade. Então tem essas duas questões, assim. Quanto mais cara for a casa, mais tu paga de juros de financiamento. O valor que eu dei de entrada aqui foi muito pequeno também, isso é um fator importante, porque eu fiquei devendo muito, né? Tinha um saldo devedor ali de 400 mil, era bastante coisa. Se tu paga 20, 30, 40% do imóvel, ou metade do imóvel, não fica um valor tão grande, então isso é legal. Só que a maioria das pessoas não conseguem juntar, né, dinheiro para financiar um imóvel e tudo mais, porque a gente mal conseguia manter as coisas do dia a dia, então juntar dinheiro, né? Na verdade, comprar essa casa foi um salto de fé, assim, porque quando a gente empreende, né, a gente não sabe como que vai ser o próximo mês, o próximo ano, pode acontecer muita coisa, e é realmente isso. O financiamento, se tu financiar uma casa, já vai com essa certeza. Se tu financiar uma casa, 90% do valor, em 30 anos, tu vai pagar 3 imóveis, ou pelo menos tu vai pagar 3 vezes o valor inicial do imóvel. Claro que os imóveis vão se valorizar, então vamos lá, essa casa eu comprei por $500 mil, agora tá valendo 850 mil, então mesmo que eu pague 1 milhão, eu ainda não perdi tanto, porque no final lá do financiamento ela vai estar valendo mais de 1 milhão, então tem essas questões também, mas eu não quero esperar 30 anos para pagar uma casa, então o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer a amortização, e isso é muito maravilhoso, assim, a gente tá com um plano de terminar esse financiamento em 2 anos, então ali no final de 2026, início de 2027, a ideia é ter pago já a casa, terminado esse financiamento, que é um financiamento de 30 anos, amortizando. Cara, a amortização é maravilhoso. Tanto eu quanto meu marido, nós somos PJs, né? Nós somos empresários. Então a gente não tem décimo, férias, FGTS, essas coisas. Mas a gente tem se organizado para pagar prestações do final do financiamento. Que ficam assim, ó. Meu Deus, 500 reais. Uma parcela. Uhum. Então a gente consegue, com assim, o valor de 4 mil, que é o valor de uma parcela normal, pagar 4 parcelas. E aí vai pagando, né? Às vezes 5 parcelas. Aí tem toda uma estratégia, né, para pagar esse financiamento, quando entra grandes valores. A cada 6 meses, mais ou menos, o Max faz lá um aporte de 10, de 20 mil reais para pagar as parcelas do final do financiamento, então isso ajuda também, e vai diminuindo aquele valor total, sabe, devedor, isso é maravilhoso. A gente precisa mudar para um lugar maior, e aí a casa, inclusive, ela já tá para vender aqui, mas é esse assunto para outro
para outro vídeo, e eu espero até o final, até vender, já ter pago ela, ou pelo menos quase pago. O valor de mercado dela hoje tá 850, claro, vai ter corretagem, né, vai ter ITBI, registro de imóveis, todas as questões no próximo imóvel que a gente for comprar. Mas a gente pode achar algo pelo mesmo valor que a gente vender e ficar sem dívida. É maravilhoso ter uma casa que tu não deve, sabe? Poder só morar em paz, assim, todos os meses, sem ter aquele 4 mil todo mês, sabe? É um mega compromisso, né? Graças a Deus tem sempre dado, eu trabalho bastante, eu me esforço bastante, o Max também, então a gente consegue pagar com uma tranquilidade, assim, sabe? Não é uma coisa que fica esgoelada. Hoje aí com salários mensais de 30 mil, mais ou menos, então não é um dinheiro, assim, sabe, que é grande, colocando na porcentagem do quanto que a gente tem de faturamento, mas ainda assim, poxa, 4 mil reais, eu podia viajar todo mês para um outro país com o valor que, não, para outro país não, né, mas para o Nordeste eu fazer, sei lá, cada 4 meses uma viagem internacional com o valor que a gente paga aqui nessa casa. Então a gente fez essa decisão de quitar esse financiamento pagando, então, retroativo as parcelas e amortizando os juros, e isso é muito bom. Então, Kini, vale a pena comprar casa ou não vale? Como eu falei, quando o valor da parcela ele é menor do que o valor que tu pagaria num aluguel, eu acho que é super válido. E eu indicaria de olhos fechados e continuo indicando. Comprem sua casa, compra financiado, porque vale a pena. Agora, quando o valor é muito mais alto do que tu pagaria de aluguel, é que aqui é muito barato o aluguel, eu moro no interior, né? Então, por exemplo, uma casa do tamanho da minha, 130 metros quadrados, eu conseguiria alugar por 2 mil. Então, eu pagaria o aluguel e ainda sobraria 2 mil para me investir. Então, nesse sentido, valeria a pena, entende? O que não valeria a pena é pagar a casa, pagar 10 anos de aluguel, e aí no final desses 10 anos tu devolve a casa pro dono e tu não acumulou patrimônio nenhum, tu não tem nada, tu não tem dinheiro guardado, tu não tem um imóvel, tu não tem nada. Imóvel também é patrimônio. Como eu falei desde o começo, eu comprei uma casa por 8 mil, vendi por 20, eu comprei uma casa por 15 e vendi por 30, eu comprei uma casa por 130 e vendi por 200. Imóvel também é patrimônio, graças a Deus os imóveis eles valorizam, né? Não é que nem um carro que tu compra por um valor e vende por outro, por metade daquele valor. Se bem que aconteceu algo curioso comigo, eu comprei um 1,30, há uns 5 anos atrás, e aí, não sei, foi pela pandemia, o que aconteceu, que os carros valorizaram, né? E aí eu acabei vendendo ele pelo mesmo valor que eu comprei. Não perdi nada. Eu paguei 50 e vendi por 50, eu perdi nada naquele carro. Já o meu carro atual, eu paguei 92 e a FIP tá 76. Já saí perdendo. Mas é isso, tá? Financiar pode ser um bom negócio ou pode ser um mau negócio. E eu gostaria de ouvir de ti. Qual é a tua opinião? Pra ti vale a pena financiar? Hoje tu tem um financiamento, tua casa é alugada, é financiada. Tu indicaria outras pessoas a financiar? Ou não faça isso, pelo amor de Deus, que eu fiz, me arrependo. Isso aqui é pra gente discutir, tá? Coloca aqui tua opinião, que eu quero saber e que também pode ajudar outras pessoas. Já tô indo aqui nos comentários pra gente seguir esse papo, tá? Te vejo ali. Beijo e tchau!